Mateus 11, 28 até o 30. Venham a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No meu entendimento, esses 3 versículos aqui, eles resumem tudo que eu entendo, que eu acredito que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a vontade de Deus, que demonstra a bondade de Deus e que destoa do que muitas vezes nós aprendemos como fé, do que muitas vezes nós aprendemos no nosso histórico de religião, seja de qual vertente religiosa você veio, porque o que geralmente as pessoas experimentam quando elas têm um encontro com alguma religião é uma série de regras, é uma série de ritos, é uma série de ameaças em que, se você não cumprir, se você não participar desse ritual, desse tipo de conduta, se você não fizer a sua oferenda, seja ela qual for, se você não se sobrecarregar para agradar a divindade, seja ela qual for, né? Você será punido, você será esmagado, você sofrerá, você terá consequências. Então, especialmente no ambiente cristão, né, tanto católico quanto no evangélico, o medo é uma ferramenta muito poderosa para a manipulação das pessoas. E sem as pessoas perceberem, elas vão entrando numa máquina religiosa que suga o seu coração, suga a sua energia, suga o seu dinheiro, suga o melhor que essa pessoa tem para oferecer, em nome de versículos como: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então o seu melhor fica para aquilo que as pessoas dizem que é o reino de Deus, que é um trabalho religioso. Então você se desgasta para trabalhar para Deus. A sua família fica com o seu pior. O suco fica com a religião e o bagaço fica com a família, né? Você não trabalha no seu trabalho como deveria, você não cuida dos seus filhos como deveria, você não cuida do seu marido como deveria, e tudo isso debaixo de um peso, debaixo de uma carga, debaixo de uma opressão, debaixo de uma obrigação. Mas quando a gente olha para Jesus, era exatamente esse tipo de conduta e de pregação que ele combatia. Ele chegava para os fariseus e ele falava assim: prestem atenção, raça de víboras, cobras assassinas, hipócritas, sepulcros que por fora são bonitos e pintados, mas por dentro estão cheios de podridão. Vocês colocam cargas sobre as pessoas, vocês engessam, vocês amarram a vida das pessoas, vocês sugam o espírito das pessoas, vocês entram na casa das pessoas e depenam essas pessoas, vocês colocam um fardo tão pesado sobre elas, mas vocês nem com um dedo ajudam elas a viver. Vocês não se esforçam o mínimo para ajudar as pessoas nas questões que realmente importam. E quando a gente olha um pouquinho antes desse texto, você vê Jesus lá discutindo com os fariseus e discutindo no templo e toda aquela baixaria que acontecia, né? Que aí falavam de Jesus e acusavam Jesus e tentavam apedrejar Jesus, e aí Jesus tinha que sair do meio deles, Jesus curava e eles eram perseguidos. E aí, numa dessas pregações, Jesus ele olha para as multidões e ele fala assim: eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho pena, eu tenho compaixão, porque elas são como ovelhas sem pastor. Elas estão desgarradas, elas estão se ferindo, elas não sabem onde encontrar água, elas não sabem onde encontrar comida, elas estão expostas ao lobo, ao leão, elas estão expostas ao ladrão, elas estão em perigo, porque elas não têm um pastor. Eu tenho pena dessa multidão, eu tenho compaixão dessa multidão. Essa é a pregação de Jesus.
Ele olha para as pessoas com compaixão. As pessoas estão sendo devoradas pelo pecado, pelo mundo, pela acusação do próprio coração, pelos sentimentos distorcidos dentro dela, com os religiosos depenando, com os políticos roubando, com as crises familiares existenciais. É o pecado, é o diabo, e Jesus olha para nós com compaixão. Ele olha para nós não pensando no que Ele pode arrancar de nós ou o que temos que fazer para Ele. Mas Ele olha para nós falando assim: eu tenho pena e compaixão desse povo, porque eles são perdidos, eles não sabem o que fazer, para onde andar, onde encontrar água, onde comer, eles não sabem. E aí Jesus então, Ele conversando com as pessoas, conversando com os seus discípulos e ensinando, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele andava em todo lugar, fazendo o bem, pregando o evangelho do reino e curando todos os oprimidos do diabo. E então ele faz esse discurso, né? Ele traz esse ensinamento, onde ele fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados. Venham a mim, venham para mim, vocês que são oprimidos. Venham até mim, vocês que estão sobrecarregados. Agora, uma pergunta que eu quero fazer: quem aqui não está cansado, oprimido ou sobrecarregado? Se você tem que pagar aluguel, pagar conta, se você come carne, se você toma café, você está ferrado. Já, né? Se você tem meta para bater na sua empresa, se você tem uma empresa e você tem que fazer a sua empresa sobreviver, se você é casado, se você tem filho, se você tem parente, se você existe, você está sobrecarregado. Sim ou não? Vamos falar a verdade. Sim ou não? A gente está. E é por isso que eu me oponho a muitos trabalhos religiosos em que você vem para a igreja e a igreja é mais uma carga em cima de você. É mais um peso em cima de você. É mais uma cobrança em cima de você. A igreja, ela tem que ser o lugar onde esse peso é tirado. Onde essa opressão é tirada. O meu maior desejo é que vocês entrem aqui das 10 horas da manhã, e quando vocês saírem daqui 11h15, 11h30, vocês saiam com uma sensação de paz, de alívio dentro do seu coração, sabendo que Deus se importa com você, sabendo que Deus ama você, sabendo que Deus quer corrigir você. E não que você saia daqui pesado e sobrecarregado, porque agora tem mais uma coisa de alguém que está te cobrando, e esse alguém é Deus, né? Deus, quando cobra pesado. É forte isso aqui. E você tem que tirar isso do seu coração. Eu me oponho a isso. A minha vida, irmãos, a minha vida não é uma vida difícil, tá bom? Eu não vou aqui contar uma história triste para vocês de como a minha vida é difícil, meu Deus do céu. Não, a minha vida é uma vida muito boa. Eu moro num lugar bom, eu e minha mulher, a gente consegue intercalar os nossos horários para que a gente possa cuidar e ficar com os nossos filhos. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, que sempre que eu preciso, corre aqui, me ajuda, precisa levar alguém no médico, precisa ficar com a Maju, precisa ficar com o Nenê, que eu preciso trabalhar, tal. Sempre eu tenho uma rede de apoio muito boa, graças a Deus por isso. E mesmo assim, às vezes é pesado, mesmo assim é difícil. Mesmo assim, quando o dinheiro parece que está apertado, que o aluguel vai chegar, quando de repente, já aconteceu com vocês que está tudo bem, de repente assim você gasta R$ 2.500 de remédio no mês? Já tiveram essa experiência? Saborosa? Né? Está tudo bem. Nossa, olha que maravilha, aqui ó, esse mês sobrou R$ 1.000 na conta, no outro mês R$ 2.500 de remédio. Que é vacina, exame e mais remédio, mas todo mundo resolveu ficar doente junto. E aí a minha vida, que não é ruim, que por sinal é muito boa, ela já é uma vida que muitas e muitas vezes
eu me sinto cansado e sobrecarregado porque você tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu me sinto lá no Luciano Huck, sabe? Que ele tem as varetinhas e os pratos em cima. E você tem que equilibrar os pratos não podem cair por 3 minutos, que você ganha em 3 minutos, você vai ganhar 15 mil reais. Já viram isso, não? E aí o cara vai e chacoalha, o prato tá caindo, ele chacoalha um, ele chacoalha outro, você está equilibrando, porque não consegue, você não pode deixar cair. Isso é um fator que existe no nosso mundo e na nossa vida. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Com você é diferente ou não? Você também se sente sobrecarregado? Às vezes você não tem que se virar para dar conta, você não sabe como você vai fazer isso. Isso fora as pessoas que têm a vida bem mais difícil que a minha. Às vezes a mulher que é mãe solteira, que não tem quem pode ajudar. Às vezes é só o casal que mora em outro lugar, não tem rede de apoio nenhum, os dois têm que se virar. Às vezes está tudo bem, a vida está estabilizada, a vida está boa, e de repente o cara é mandado embora do serviço dele. Ou a mulher fica doente. A mulher fica doente, fica acamada, não tem quem cuida dos filhos. Essas coisas acontecem nas nossas vidas. Essas coisas acontecem no mundo. Acontecem comigo e acontecem com você. E eu não acho que a igreja tem que ser o lugar onde a situação piora. Onde a situação piora. Sabe o que eu já ouvi pessoas falarem? Que se você está com câncer, é porque você não tem fé em Deus. Se você tomou um golpe financeiro, se a sua empresa quebrou e faliu, é porque você não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Esse tipo de coisa é para terminar de matar a pessoa que já está agonizando. Como você fala um negócio desse? Como? Isso eu vi acontecer, eu não vi acontecer, a pessoa falou para mim que aconteceu. Que ela chegou para uma profeta e falou assim, olha, eu fui diagnosticada com um câncer de pele e eu estou fazendo o exame, porque aí ela... É muito ruim esses diagnósticos, né? Que pode ser uma coisa simples, se for, é simples. Ou ela pode morrer em 3 semanas, sabe? E aí ia fazer um exame para ver, ou era uma coisa muito, muito grave, que ela morreria em pouco tempo, ou era uma coisa que era remoção, é simples, só que o resultado sairia daqui 3 semanas. Era alguma coisa assim, né? E aí ela está agoniada, esposa, mãe, não quer morrer. A profeta chegou para ela e falou assim, por que você está com medo? Você está com medo significa que você não confia em Deus e você não tem fé. E se você não tem fé, como que Deus vai te curar? Acabou de matar a mulher. Acabou de matar a mulher. Você recebe um diagnóstico de câncer, é isso que você quer escutar? Que você não pode ficar com medo? Você está com medo, você não tem fé, e se você não tem fé, Deus não vai te curar, ou seja, você vai morrer. E aí quando ela falou isso para mim, eu falei para ela, falei assim, ó, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar para você, fica triste, chora, entra lá no seu quarto, chora, abraça seu marido, chora, fala, estou desesperada, não quero morrer, não quero perder meus filhos, não quero ficar doente, não quero perder um pedaço do meu corpo, chora, fala para Deus, Deus, eu estou triste, eu estou aflita, eu estou angustiada, e pede para Deus a cura, porque Deus te ama, Ele é bom, não foi Ele que colocou esse câncer em você, e não quer dizer que você não tem fé porque você está sofrendo. Não quer dizer isso. A mulher começou a chorar. Chorar. Eu falei, Deus é bom. Não foi Ele que colocou esse câncer aí. Ele pode ajudar a remover, Ele pode trazer a cura, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Só que não coloque esse peso sobre você, que você não tem fé. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Ela falou, eu creio. Você crê de todo o coração que Ele morreu e ressuscitou e que Ele vai voltar? Eu creio. Eu falei, pronto, você tem fé. O que você está sentindo agora é medo. E Jesus disse que Ele não joga fora quem sente medo. Saiu um peso do coração dessa mulher. E depois de um tempo,
Para terminar a história, ela foi curada, está tudo bem, foi um milagre que aconteceu, porque de repente sumiu tudo, é uma história maravilhosa, assim. Mas ela fala que o maior milagre não foi a cura, o maior milagre foi ela descobrir que Deus era bom. Legal isso, né? É o maior milagre, ela descobrir que Deus era bom. E aí, eu quero desmontar uma coisa da sua cabeça. Muda aí, Vitão, faz favor. Porque quando algo ruim acontece com você, você foi programado para pensar: por que Deus está fazendo isso comigo? Então você passa por um problema de saúde, você passa por um problema financeiro, você passa por um problema na sua família, você passa por um problema, uma situação ruim, onde quer que seja, e a primeira seta que o diabo joga na sua cabeça e o seu coração agasalha é: por que Deus está fazendo isso comigo? Eu quero desmontar essa pergunta com outra pergunta: por que você acha que é Deus que está fazendo isso com você? Da onde vem essa ideia? Por que você acha que é Deus que está fazendo isso com você? E aí a primeira resposta que brota no seu coração talvez seja assim: ué, mas tudo que acontece não é da vontade de Deus? E a resposta é: não. Não. Porque se fosse, por que Jesus falou para a gente orar para a vontade de Deus acontecer? Se Jesus fala: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, seja feita o quê? A tua vontade. Significa o quê? Que a vontade de Deus não está sendo feita. Ela não está sendo feita. É por isso que a gente precisa orar para Deus fazer a vontade dele. Segundo a Bíblia, qual que é a vontade de Deus que a gente tem que experimentar? Romanos capítulo 1, versículo 2. Qual que é a vontade de Deus? Que é boa, agradável e perfeita. Ou boa, perfeita e agradável, depende da Bíblia que você tem. Então a primeira coisa que você vai desmontar na sua cabeça: por que você acha que é Deus que está fazendo isso com você? É a primeira coisa que você tem que desmontar. Não é Deus que está te esmagando, te testando, te punindo, te enforcando. Não é Deus que está fazendo isso com você. Porque o pastor Luiz Saião postou esses dias lá no Instagram dele uma frase que eu achei muito boa. Ele falou assim: uma das maiores artimanhas do diabo é fazer a gente acreditar que Deus não quer dar para a gente aquilo que a gente quer. Porque a gente se revolta contra Deus. Você quer paz, você quer ser feliz, você quer viver em santidade, você quer ser um homem e uma mulher de Deus, você quer ter um casamento, uma casa abençoada, sim ou não? E aí o diabo joga na sua cabeça que Deus não vai te dar isso, que Deus não vai fazer você ver isso. Aí você se revolta com Deus, porque o que você está pedindo é legítimo. Você quer ser abençoado, um homem de Deus, você quer restauração do seu casamento, você quer uma família abençoada, você quer ter condições de prover financeiramente a sua casa, e aí o diabo ele começa a jogar no seu coração que Deus não vai fazer isso, porque ele vai te testar, porque ele quer provar a sua fé, porque você vai receber o que você tem para receber só na eternidade, e isso vai apodrecer no seu coração. Então eu preciso que você questione esse pensamento dentro de você. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não é Deus que está fazendo isso com você. O sofrimento ele vem de várias maneiras, meus irmãos. Primeiro, porque o mundo é mau. Segundo, porque nós fizemos escolhas no passado e essas escolhas atingem a nossa vida hoje. Terceiro, porque as pessoas são ruins ao nosso redor. É isso, às vezes você não fez nada de errado, você entendeu? Você não fez nada de errado. Só que você não contava que alguém ia entrar na sua empresa, na sua loja e ia roubar seu estoque, ou que ia pegar fogo o seu estoque, ou que o seu sócio ia te roubar. Isso desestabilizou você, acabou com sua vida financeira. Às vezes são as escolhas que você fez. Às vezes você não sabe como viver e vive errado. Seu casamento é ruim porque você não sabe ser um bom marido. Seu casamento é ruim porque você não sabe ser uma boa esposa. Isso não quer dizer que é Deus que está fazendo você sofrer. Isso quer dizer que você precisa aprender a viver.
Você precisa mudar. Que Deus está querendo te instruir para uma nova vida. Então, olha lá. Não é Jesus quem te faz sofrer, ficar oprimido ou sobrecarregado. Você tem que trocar no seu coração, e essa frase, porque Deus está fazendo isso comigo, você tem que trocar por essa. Não é Jesus que me faz sofrer. Não é Jesus que me faz ficar oprimido. E não é Jesus que me deixa sobrecarregado. Há muitos e muitos anos atrás, eu li um livro em que, eu não lembro o livro, acho que era Liderança Segundo o Coração de Deus, alguma coisa assim. E ela fala que, a autora, ela estava falando assim que, às vezes, a gente assume muitas responsabilidades que não deveríamos assumir, nós nos esgotamos porque estamos sobrecarregados e cansados, e depois olhamos para Deus e falamos, por que você me deu tudo isso para fazer? E ela fala, não foi Deus que te deu, você que escolheu fazer. Você que escolheu fazer. Então eu quero que você pense isso. Se está te fazendo sofrer, se faz você ficar oprimido ou sobrecarregado, não foi Jesus que colocou. Porque ele disse, o meu jugo é o quê? É leve. O meu fardo é o quê? É suave. O fardo é leve, o jugo é suave. É leve, é suave, não traz opressão para o seu coração, não traz opressão para a sua alma, não traz opressão para a sua mente. E muda lá. Então, eu estava pensando, enquanto escrevia essa pregação, qual que é, talvez, um dos maiores cárceres mentais que hoje nós vivemos. E que tem o poder, muitas vezes, de deformar a nossa vida. Especialmente por causa da internet, do Instagram, da maneira como nós aprendemos a viver de alguns anos para cá, se tornou muito, 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 muito importante o que as pessoas pensam de nós. E ficou mais importante o que as pessoas pensam de nós do que aquilo que nós somos. Você já reparou sobre isso ou não? É mais importante que as pessoas pensem que você é rico do que você ser rico. É mais importante. Às vezes a sua casa é um caco, é um fiasco, não convida ninguém para ir lá, mas o carro é zero. Mas a foto no restaurante é só restaurante top. O que vai para o Instagram é só qualidade fina. Às vezes você não tem dinheiro para comer macarrão com salsicha em casa. Mas quando sai no restaurante, posta por quê? Porque você quer que as pessoas vejam o seu sucesso. Às vezes você faz coisas que você não quer e coisas que você não gosta para impressionar pessoas que você não conhece e pessoas que você também não gosta. Às vezes você não gosta da sua cunhada. Ela é uma jararaca. Você nem sabe como seu marido e sua esposa saíram da mesma barriga, porque ô mulherzinha ruim, intragável. Aí quando você vai comprar uma bolsa, você compra uma bolsa que às vezes você não gosta, mas é só para você esfregar na cara da sua cunhada que você comprou essa bolsa que é maravilhosa e que ela ou não pode ter, ou não quer ter, ou ela queria ter e você comprou primeiro. Você gasta uma fortuna num trem que você não gosta para esfregar na cara da cunhada que você não gosta e não quer ver. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade aqui, vamos ser sinceros. É isso aí. Às vezes você não gosta daquele seu vizinho, daquele cara do seu trabalho, você não gosta do cara, você não gosta, mas você faz de tudo para mostrar que conseguiu, que é melhor que ele, você assume um cargo que você nem quer, só para você poder tirar do cara, você compra um carro que você não gosta, para poder mostrar para o seu irmão que você é melhor que ele. As pessoas fazem coisas absurdas, e eu estou falando sério disso, estou falando sério.
Aí você não sabe por que você está tão oprimido, sobrecarregado, você está tão preocupado com o que outras pessoas pensam de você. Meu irmão, para. Jesus está falando assim, ó, vem a mim e para de se importar com o que as outras pessoas pensam de você. Para. Essa é a libertação talvez maior que você pode ter no dia de hoje. Parar de se importar com o que as outras pessoas pensam de você. Às vezes você está prejudicando o seu casamento. Você está prejudicando a sua saúde, você está prejudicando o seu convívio com seus filhos, você está prejudicando a sua carreira profissional, porque você fica preocupado com o que alguém vai pensar do que você está fazendo ou falando. Para! Isso consome a nossa alma, isso consome a sua vida, isso te definha, isso te estraga, você não vive o que Deus quer te dar, porque você está preocupado com o que alguém vai pensar de você. Essa necessidade maldita de aceitação, de like, de curtida. Eu vou te contar uma coisa, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém falando mal de você. E uma pessoa que não gosta de você, tudo que você fizer vai ser motivo para a pessoa te criticar. E a pessoa que é falsa, ela sempre vai te elogiar na sua frente, e sempre vai, ai, não sei o que lindo, que corte de cabelo maravilhoso, ai, você emagreceu, aí você deu as costas e fala assim, nossa, aquele cabelo horroroso dela, aquele corte dela, parece que ela cortou sozinha com a mão dela. É assim. De verdade que são essas pessoas que você quer impressionar? De verdade. Que você troca o seu bem-estar com a sua mulher, para agradar primo, cunhado, irmão, que vive acabando com você? De verdade você maltrata seu marido para agradar sua mãe que acaba com você desde o dia que você nasceu, e você acaba com o seu casamento porque você quer agradar sua mãe? Sério mesmo que você maltrata os seus filhos para você ficar bem com seus amigos, com seus colegas? A necessidade de aprovação está fazendo pessoas pecarem e destruírem a própria família, destruírem a própria casa. Aí depois, ai meu Deus, por que você fez isso comigo? Não foi Deus que fez, foi a necessidade que você tem por causa da sua insegurança, das pessoas gostarem de você ser aceito pela sua família, de você ser bem visto pela sua família, e a ponto de você fazer qualquer coisa, mesmo que seja ruim, para que as pessoas gostem de você. Jesus está falando, olha para mim. Jesus está falando assim, olha para mim. Olha lá, de Mateus capítulo 1 até João capítulo 22. Uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Quantas pessoas Jesus tentou agradar? Lembra aí na sua cabeça. Quantas? Uma. O Pai. Só. É uma pessoa, é o Pai. Ele fala assim, eu desci do céu para fazer a vontade dele. O que eu faço é para agradar ele. Porque é isso, Jesus estava lá, ninguém conhecia Jesus. Para pensar, ninguém conhecia Jesus. Aí de repente, ele arrumou uns parça. Os caras que gostaram dele antes meio que dele ser famoso. E aí, Jesus começou a ficar famoso. Jesus começou a ir as multidões, e a galera e todo mundo andando e gritando, Jesus, Jesus, tinha fã-clube e tal. E Jesus, ele era o famosão da época. Só que aí Jesus ele tinha que trazer uma mensagem indigesta. Estava lá não sei quantas mil pessoas escutando ele vira e fala assim, vocês vieram aqui porque eu enchi a barriga de vocês. Porque vocês comeram pão de graça e peixe de graça. Vocês não estão nem um pouco desejando fazer a vontade de Deus, aprender sobre Deus, se arrepender dos seus caminhos. Vocês são, na verdade, uns exploradores. Vocês querem milagre, vocês querem peixe, vocês querem comer de graça, beber de graça, mas vocês não querem compromisso com Deus. A multidão começou a vaiar ele. Se vocês querem mesmo ser meus discípulos, vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue.
O que aconteceu? Todo mundo começou a abandonar Jesus. Jesus virou para os 12 e falou, vocês vão também? O que Pedro respondeu? Para onde nós vamos se só você tem as palavras de vida eterna? Pedro ficou do lado de Jesus, amigão ali. A hora que Jesus falou que ele ia morrer, Pedro vira para ele e fala assim, isso jamais te sucederá. O que Jesus falou para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Você acha mesmo que Jesus estava preocupado em agradar alguém? Chamou o melhor amigo dele de diabo? Falou, não. Qualquer pessoa que me impedir de fazer a vontade de Deus é um instrumento de Satanás. E eu só penso em agradar a Deus. A gente não, a gente quer agradar a multidão, a gente quer agradar os amigos, a gente quer agradar as pessoas que a gente não conhece, a gente quer agradar as pessoas que a gente nunca viu, a gente se importa com que pessoas que nem gostam pensam da gente e a gente nega Deus para essas coisas. Esse que é o problema. Eu só preciso saber de uma coisa, está fazendo sentido para vocês ou não isso aí? A maior libertação que a gente tem é quando a gente olha para Jesus e a gente começa a se importar o que Jesus pensa de mim. É Ele que a gente tem que agradar. Não significa que a gente tem que maltratar as pessoas, não é isso que eu estou falando aqui. Mas que a gente precisa se libertar dessa prisão que eu sei que nós vivemos de ficar pensando toda hora no que as outras pessoas pensam de mim. Você precisa se preocupar com uma pessoa, com o que Deus pensa de você, porque aí você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um empregado melhor, um amigo melhor, um crente melhor, você vai ser uma pessoa melhor. E aí Jesus ele continua falando, porque tudo isso aqui, gente, muda aí Vitão, por favor, tudo isso aqui é sobre olhar para Jesus e aprender com Ele. Porque não é uma receita mágica que a gente vai simplesmente receber descanso para a nossa alma porque eu acredito em Jesus. Não foi isso que ele disse. Ele falou assim, olhem, venham a mim e aprendam de mim. Aprendam como viver. Você precisa aprender comigo a ser gentil. Jesus era muito gentil. Você precisa aprender a ser amável. Jesus era muito, muito, muito amável. Você precisa aprender a ser bondoso. Você precisa aprender a ser uma pessoa alegre. Vocês já pararam para pensar que tem um versículo em que Jesus é chamado de farrista e beberrão? Vocês já viram isso na Bíblia ou não? Você sabia disso? Que a pessoa estava lá criticando Jesus e Jesus fala assim, eu não entendo. Veio João Batista, que não bebia, nem comia. Era um ermitão que ficava lá no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Aí vocês falavam, esse é lunático e tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, que come e bebe, vocês falam, olha aí o beberrão amigo de pecadores. Vocês acham mesmo que Jesus era um cara que ia nas festas e ficava quietinho, ficava lá de boa, e falou, não, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, ai que graça, Deus abençoe. Jesus foi chamado de beberrão e farrista. Tipo, eu não sei o que Jesus fazia, mas eu acho que Jesus era um cara muito legal. As pessoas se conectavam com ele. As pessoas queriam ficar perto dele. As pessoas ficavam assim, admirados com ele. Jesus não era um cara chato. Crente que é chato. Jesus não é chato. Não, é verdade, crente é chato. Não, crente é chato, cara. Misericórdia, a gente aprendeu errado. Jesus não era chato, não é possível. Não é possível que Jesus era chato. Mulher gostava dele, pobre gostava dele, rico gostava dele, gente boa gostava dele, ladrão gostava dele, soldado romano gostava dele, doente gostava dele, todo mundo gostava dele. Será que o cara era chato? O cara devia ser muito legal. O cara era sempre convidado para ir nas festas, nos jantar. Só um tipo de gente não gostava de Jesus. Quem eram? Tcharam! Os religiosos. Aí, que coisa, né? Por que será? A gente precisa aprender a ser, com Jesus, a ser generoso. Você precisa aprender a dividir o que você tem. Ser generoso. Ser bondoso. A gente está pensando muito em ter, acumular e mais e mais e mais. A gente precisa aprender com Jesus a ser generoso, a dividir, a abençoar. A gente precisa aprender a ser sereno. Sabe aquela pessoa serena? Essa pessoa que quer falar,
quer ensinar toda hora, não quer ouvir, qualquer coisa que fala já quer retrucar. Não, a gente tem que ser sereno. Está discutindo, o mundo está acabando, está numa situação de tensão, a pessoa serena é aquela que consegue encontrar o melhor caminho, é aquela que consegue resolver a situação sem brigar, é aquela que não quer vencer, ela quer encontrar a solução. A gente precisa aprender a ser humilde. Uma marca muito ruim do coração das pessoas religiosas é o orgulho. A gente tem que ser humilde. A gente precisa aprender a escutar, precisa aprender a reconhecer os seus erros, precisa aprender a reconhecer as suas fraquezas. Você sabia que Jesus reconheceu as fraquezas dele? Você sabia disso ou não? Não? Não também, né? Olha a oração de Jesus lá antes de ele ser crucificado. Senhor, está doendo. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus estava falando assim, Deus, está difícil demais. Se tiver outro caminho, se tiver outro jeito, está muito pesado. Eu prefiro. Mas seja feita a tua vontade. A Bíblia fala em Hebreus que nós temos Jesus, o sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós porque ele conhece as nossas fraquezas. E ele sabe o que é ser fraco. Por isso que ele pode se compadecer de você. Por isso que essa capa do super pastor, super crente, super profeta, super homem de Deus, super homem espiritual, isso aí não cola. Esse cara que vive, que prega assim, entenda, esse cara é uma farsa. É uma farsa. Logo, logo ele vai cair. Porque Jesus não era assim. Paulo, que se a trindade fosse de 4 pessoas, Paulo ia ser a 4ª. Paulo não era um super-homem. Hoje nós temos super-homens, super-apóstolos, super-profetas, super-pessoas inabaláveis na fé. Os cristãos, os mártires, os apóstolos, os santos, os pais da igreja, eles não eram assim. Eles eram homens humildes, com fraquezas, que sabiam da sua dependência de Deus. Nós precisamos aprender com Jesus a sermos corajosos, porque uma outra coisa que é impressionante é como o crente é covarde. Covarde, não tem coragem de resolver os seus problemas, não tem coragem de assumir suas responsabilidades, não tem coragem de sentar com a sua esposa, de falar, precisamos ter uma conversa séria, o nosso casamento não está bom, o nosso casamento não está de acordo com a vontade de Deus, e nós precisamos resolver o nosso casamento. Não, o que o cara faz? Fica de gracinha com outra mulher, fica de gracinha com outro homem. O que o cara faz? Começa a sair com os amigos e larga a mulher e os filhos em casa, porque não tem coragem de encarar a realidade e falar, nós precisamos mudar. O crente, ele vê uma injustiça acontecendo, aí ele fica quietinho porque ele tem que ser bonzinho. Ele não entra na frente e fala assim, você vai parar de oprimir, de machucar aquele que é mais fraco. Se você quiser brigar com alguém que é forte, briga comigo. A gente acha que isso é pecado. A gente não aprendeu que nós temos que defender os mais fracos, que na Bíblia, a todo momento, os profetas e os apóstolos falam, cuidem das viúvas, cuidem das crianças, cuidem dos órfãos, os homens cuidem das suas esposas, cuidem dos seus filhos, porque no reino de Deus, o mais forte protege o mais fraco. O reino de Deus não é um reino de pessoas covardes. O reino de Deus não é um reino de pessoas covardes. Mas nós entendemos que a gente tem que ser bonzinho, a gente se acovarda, a gente se encolhe, a gente deixa o mal prosperar. Mas Jesus fala, olhem para mim. Aonde? Me mostra um versículo na Bíblia que Jesus permitiu que o mal vencesse. Em nenhum, em todos ele deu um nó em todo mundo. Ele falou, não vai acabar com essa mulher, não. Não vai humilhar ela porque é samaritana, não. Nós vamos jogar pedra? Então tá bom.
Então um joga pedra no outro porque está todo mundo em pecado. Ah, você é fariseu, você é mestre, você é importante, você é uma raça de víbora, você é uma cobra, você é um mentiroso. Jesus era corajoso, nós precisamos aprender com Jesus a sermos fortes. Nós precisamos, com Jesus, aprender a sermos fiéis. Aí quando a gente aprende tudo isso com Jesus, qual que é o resultado? A nossa alma terá descanso. Vocês entenderam qual que é o segredo do negócio aqui? Porque a gente pensa assim, é eu acreditar em Jesus. A Bíblia diz assim, que acreditar em Deus não significa muita coisa, porque o diabo também acredita que Deus é um só e ele estremece de medo. O que tem valor na palavra de Deus? É você, porque eu creio em Jesus, eu aprendo a viver como Jesus. Aí ficou bacana. Aí você começa a entrar numa outra dimensão, que é aquilo que a palavra chama do reino de Deus. Porque você aprendeu com Jesus a como ser homem, a como ser mulher, a como ser cristão, a como ser um profissional. Você coloca os seus pecados, os seus erros na mão de Deus. Você aprende com Jesus a ser uma pessoa diferente. Aí você vai ter descanso para a sua alma. E para a gente terminar, se está pesado, não foi Jesus que colocou, mas Ele vai ajudar a tirar. Porque às vezes você descobriu hoje, você fala assim, nossa, minha vida é muito pesada porque eu fiz muita coisa errada na minha vida, a conta está chegando, está pesado, estraguei meu casamento, estraguei minha saúde, estraguei minha fé, eu entendi que não foi Jesus que fez. Sabe qual que é? Sabe o que para mim é mais inspirador da palavra de Deus? É que mesmo que não foi Jesus que fez o mal, Ele vai ajudar você a tirar o mal da sua vida, porque Deus é bom. Deus é bom. Ele não está interessado em fazer você sofrer. Ele não está interessado em deixar você arcar sozinho com as escolhas ruins que você fez. Ele não está interessado. Ele está interessado em te ajudar. Se você fez o mal e agora está colhendo o resultado do mal que você fez, se você fez escolhas ruins e hoje está colhendo o resultado das escolhas que você fez, eu quero te falar uma coisa, Jesus quer ajudar você nesse processo de colheita, a tirar o mal da sua vida e te ensinar a plantar sementes novas, para que daqui a um tempo você colha o bem que você vai fazer. Porque às vezes você pode estar aqui nessa manhã e falando assim, nossa, Denão, mas eu já fiz muita besteira na vida. Para mim não tem mais jeito. Eu quero falar que tem. Porque Deus é bom e Ele faz milagre acontecer. Mas você não falou que muitas vezes o mal que acontece na nossa vida foi por causa das escolhas que nós fizemos? Foi sim. Mas lá em Salmos a palavra fala que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. Cara, isso é muito legal. Porque a gente merecia, sabe o quê? Você não merecia sofrer. Vou te contar uma coisa. Sabe o que você merecia? O inferno. Sabia? E sabe o que Jesus fez? Morreu no seu lugar para você não ir para o inferno. O resto é fácil, irmãos. Deus não vai tratar você conforme os seus pecados. Mas você precisa ter um coração humilde e falar, Jesus, me ensina a viver. Você precisa ter um coração humilde, ao invés de jogar a culpa em Deus, por que está acontecendo isso comigo? É isso, Jesus, eu cavei um buraco enorme, pulei dentro e joguei a escada fora. Não consigo sair, não consigo resolver. A minha capacidade de fazer o mal é muito maior do que a capacidade de resolver o mal que eu fiz. Eu preciso de ajuda. Deus me socorre. Quando você faz essa oração, Deus socorre você. Amém? Então é isso, meus irmãos. Aprenda a receber o descanso para a sua alma. Vamos fechar os nossos olhos? E vamos orar. Feche os teus olhos e você que está com um coração apreensivo, pesado,
Você que está sobrecarregado. Agora eu fiz a oração por você no começo do culto, mas agora é você que tem que falar com Deus. É você que tem que falar: Senhor, eu preciso aprender a viver. Eu preciso aprender como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Eu preciso aprender a ser um homem melhor, uma mulher melhor. Senhor, eu estou cansado, está pesado. Meu casamento está pesado. A minha fé está pesada. Eu me sinto sobrecarregado, tenho que dar conta de lavar, de passar, de trabalhar, de ser mãe e de fazer tudo sozinha. Eu me sinto uma mulher desamparada. Deus, eu estou cansado de ser um homem sozinho, de ter que lutar pela minha família, lutar pela minha casa. Minha esposa parece que não quer nada com nada. Minha esposa só fica com a mãe dela, não dá atenção para mim, não dá atenção para os meus filhos. Deus, meu casamento está acabando. A gente só não separou porque a gente é crente e pega mal. Mas a gente não se ama mais, a gente não se gosta mais. Eu não sei o que fazer. Talvez chegou o dia de você reconhecer, minha irmã, que você é uma péssima esposa. E você falar: Jesus, me ajuda. Quantas vezes eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, muda meu marido, muda meu marido, muda meu marido. E agora que meu marido mudou, quem está estragando meu casamento sou eu. Talvez seja o dia de você orar, minha irmã: Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o meu coração. Senhor, eu sou um homem covarde. Eu tenho medo. Eu não consigo ser firme. Eu sou levado pelos meus amigos, pelos meus parentes, a fazer coisas que eu sei que são erradas, mas parece que eu não consigo. Eu sou uma pessoa fraca. Me ajuda, Senhor. Eu não sei qual que é o peso que você carrega. Eu sei que Jesus quer tirar esse peso de você. Eu não sei qual que é a sobrecarga que você carrega. Às vezes você não teve culpa de nada, mas está tudo acontecendo junto. Seu marido perdeu o emprego, sua filha está doente, sua neta está com um problema, seu filho está se separando, sua casa está explodindo, sua cabeça está explodindo de tanta angústia, de tanta dor. E você se sente incapaz porque você não pode fazer nada. Você vai colocar diante de Deus, vai falar: Jesus, eu nem sei o que orar, só que está muito pesado, está muito difícil. Seja qual for a sua situação, Jesus fala: venham a mim, venham a mim. Seja o que for que tenha acontecido, Jesus fala: venham a mim. Não, mas o meu pecado, você não sabe o que eu fiz. Jesus fala: venham a mim. Mas é que já faz tempo que eu não oro, eu nem sei se eu acredito em Jesus. Venham a mim, venham a mim. Deixa essa religião de lado, deixa isso que você aprendeu de lado. Está na hora de você jogar fora. Você nunca parou para pensar que sua vida não foi para frente? Nunca. Você nunca parou para pensar que sua vida é uma droga e você se escondeu através da sua roupa religiosa, do seu cargo religioso, da música que você toca, da liderança que você fez, que você fazia, que você era, e você nunca reparou que sua vida é uma droga, que de Deus não tem nada, que você não é feliz, você não tem paz, você não tem alegria, mas você tem palavras bonitas, você tem palavras religiosas, você é uma pessoa eloquente, você sabe o que o grego significa, o que o hebraico significa, as linhas filosóficas significam, você tem um histórico religioso, mas a sua vida é uma droga, e você não reconhece isso. Pelo amor de Deus, olha para a sua vida. Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar, Jesus quer te dar uma vida nova, Jesus quer te dar paz, te dar alegria, te dar vida de verdade. Ele não quer que você continue vivendo esse lixo que você chama de vida, e você se vê como homem de Deus, como uma mulher portadora da verdade, uma profetisa do Senhor. Seja humilde, reconheça
Reconheça, você está sofrendo porque Deus não está na sua vida, porque você não olha para Jesus, porque você não encontrou o Salvador da sua alma. Abandona essa religião medíocre, abandona esse orgulho medíocre, abandona. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Ele disse: olhem para mim, aprendam de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vocês terão descanso para a alma de vocês. Mas você não vai entrar no reino de Deus carregando esse lixo, desse orgulho, dessa hipocrisia religiosa. Larga, meu irmão, para de disfarçar. Fala: Jesus, eu quero a tua paz. Jesus, eu quero a tua alegria. Jesus, eu quero o teu amor. Jesus, eu quero ser verdadeiro. Eu quero ser verdadeiro. Espírito de Deus, olha para cada coração aqui. E está na hora do orgulho ser retirado. É o orgulho que impede muitas vezes os teus filhos de viverem o teu reino e a tua vontade. As pessoas acham que é o pecado, que é a incredulidade, mas é o orgulho, é a soberba, é o olhar para si mesmo com um olhar altivo e não reconhecer a miséria da própria vida. E nessa noite nessa manhã o Senhor está apelando: olha para mim. Olha para mim, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão que mata a fome. Olha para mim, você vai ter descanso. Abandona esse orgulho, abandona essa soberba, abandona essa religião morta, fria, cruel. Abandona. Você precisa de uma injeção de amor, de alegria, de bondade, de paz, e eu quero te dar isso. Mas olha para mim, para de olhar para você, para de olhar para o que os outros pensam de você, para de querer fazer as coisas para manter a sua pose, para manter a sua imagem. Isso está arruinando a sua vida. Olha para mim. Permita que eu trabalhe no seu coração, permita que eu trabalhe na sua alma, permita que eu transforme o seu ser, e você vai ser um homem, uma mulher novo, uma mulher nova, cheia de esperança, cheia de graça, cheia de luz, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de paz. Seja cheia disso que você deseja. Vem, Espírito de Deus, convence o nosso coração. Quebranta os corações, que a gente abandone esse peso, abandone essa carga, abandone essa maldade, que a gente olhe para Jesus e a gente vive em paz, a gente vive uma vida leve, a gente viva uma vida verdadeira no Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Para a glória de Deus Pai. É o que humildemente pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe a sua vida. Desejo de coração que você viva uma vida leve, de paz, olhando para Jesus, que é a melhor coisa que você pode fazer. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês.